para começar nosso programa. Hoje é dia de Momento Pet, momento do Hospital Veterinário de Natal. O Dr. Fabrício está aqui, pronto para conversar com a gente. Hoje a gente vai falar sobre endocardiose. Falei certo, doutor? Certíssimo, Priscila. Endocardiose. O que seria, em primeiro lugar, o que é a endocardiose? Boa tarde. Boa tarde. A endocardiose, Priscila, nada mais é do que uma degeneração em todo o aparato valvar, né? Ou seja, com o passar do tempo, as válvulas, principalmente a válvula mitral, né, que é uma válvula do lado esquerdo do coração, ela começa a ficar mais espessada, mais enrugada, começa a acumular nódulos nessa válvula, né? E com a progressão da doença, ela começa a ficar incompetente ou insuficiente, né? Não funciona mais. Funciona, só que ela deixa, por exemplo, ter um refluxo sanguíneo, tem um sopro que a gente fala, né? Ela fica incompetente, ela perde aquela capacidade de vedação por completo, né? E volta um pouco de sangue de uma câmara para outra, é o que a gente chama de sopro. É uma falha, então, um probleminha que pode, inclusive, levar a óbito. O doutor Fabrício, ele é especialista na partezinha toda do coração, né, dos nossos bichinhos, dos nossos pets. E esse é um dos problemas que acomete, que a gente muitas vezes não nota, né? Porque os sintomas, eles não são muito específicos. Como é que seriam os sintomas? Quando é que a gente tem que ficar alerta, doutor? Exatamente. O principal sintoma clínico em pacientes que apresentam essa enfermidade, o principal é o sopro. Desculpa, o principal é o engasgo. Engasgar, né? Pois o engasgo, como é que a gente vai imaginar, uma né? tosse seca, Priscila. O animalzinho começa a tossir, né? Mas outros sinais subsequentes também podem aparecer, como por exemplo, língua roxa, né? Dificuldade para andar, intolerância a exercício, desmaios, né? Mas o principal realmente é o engasgo, a tosse seca. Mas que né? coisa engraçada, um probleminha no coração ter a ver com a tosse, com o engasgo. E eu já comentei, olha, tudo eu associo a paixão, você sabe, né? Que eu sempre fico lembrando das coisas de paixão. Tudo bem, primo? Tudo eu fico lembrando das coisas de paixão. E paixão tem muitas essas tosses, eu fico preocupada. Então é um sinal de alerta que a gente deve realmente procurar o hospital veterinário, fazer aqueles examezinhos. A gente consegue identificar no exame? Consegue. Ou só Exatamente. A gente, com 80% do diagnóstico, Priscila, ele é feito através de uma boa conversa, que a gente chama de anamnese, e de um bom exame clínico, né? Os outros 20%, a gente realmente precisa de alguns exames complementares para a gente fechar o diagnóstico, a gente ver essa válvula defeituosa, a gente quantificar esse sopro, né, que é através da autorização do ecocardiograma. Mas o exame clínico, ele é primordial, ele já nos guia bem com relação ao diagnóstico, né? Só lembrando também que a tosse é o principal sintoma clínico, mas isso não quer dizer que todo paciente com tosse tem problema cardíaco, né? Pode ser outros tipos de problemas, como por exemplo problemas respiratórios, né? Mas é um sinal de alerta importantíssimo. Olha, uma pergunta aqui daquelas bem leigas, né, mãe de cachorro. Os nossos bichinhos, eles podem ficar gripados? Porque a gente está falando dessa história da tosse, pode ser uma gripe, pode ser uma inflamação na garganta, alguma coisa assim. Eles podem também ter isso? Pode, eu já vi, sim. Eles podem ter tudo, né? Podem. Até gripe e resfriado também pode acometer. Pode sim, uma traqueite, inflamação da traqueia, né? Um certo grau de colabamento, né? Na verdade, as pneumonias podem causar tosse, mas geralmente uma tosse mais produtiva. Essa tosse cardíaca é mais uma tosse seca, sem nenhuma produção, né? Mas pode sim, Priscila. A verdade é que a gente tem que ficar sempre alerta e qualquer sinalzinho, ó, correr para saber o que é, para não ter nenhuma surpresa depois, né? Surpresa, quando eu falo da surpresa, é uma surpresa ruim. Doutor, tem alguma forma da gente prevenir ou é uma doencinha que realmente vai vir, que não tem jeito, é com a idade? Quais são os bichinhos que a gente tem que ter mais cuidado e atenção também com relação à endocardiose? A etiologia da endocardiose, Priscila, é uma etiologia desconhecida, mas acredita-se que o fator genético, o fator hereditário seja o primordial, né? E realmente o que nós devemos para prevenção seriam os acompanhamentos periódicos, né? Os acompanhamentos periódicos, principalmente aqueles animais idosos, né? Aqueles animais entre 8 a 11 anos, né? Sempre é bom fazer aqueles acompanhamentos cardiológicos, né? E as principais raças que são mais acometidas realmente são as raças de pequeno porte,
Oh, né? meu Deus, todos os pequenininhos sofrem demais. Tudo é com esses bichinhos pequenos. Como os schnauzers, né? Os poodles são os campeões, né? Dos 10 pacientes que a gente atende, por exemplo, por dia, 8 são poodles, 80% são poodles, ele tem uma predisposição altíssima, mas isso não quer dizer que os animais de grande porte, ou seja, aqueles animais acima de 20 quilos, também não podem ter. Eles têm sim, mas a incidência é menor. Azul, ó, a turma de casa já está participando aqui. O Luiz está perguntando, diagnosticado, quais são os cuidados que devemos ter com o nosso cãozinho quando a gente descobre que eles têm a endocardiose? Existem medicamentos, assim como para nós, algum tipo de cirurgia? Qual que é o tratamento? Uma vez diagnosticado, a gente vai perceber em que fase da doença, né, o nosso paciente se encontra. Aqueles pacientes, por exemplo, que tem um sopro na auscultação, só que ele é assintomático, a literatura fala que não há necessidade de entrar com nenhum medicamento, só acompanhamento, né? Mas aqueles pacientes que são a maioria, que já tem tosse seca, já tem cansaço fácil, aí sim a necessidade de entrar já com medicamento, né? E eles se tornam, eles precisam de medicamento pro resto da vida. Oh, meu né? Deus. E essa doença, como eu já falei, quero frisar, ela é progressiva. Tem alguns pacientes que ele progride mais rapidamente e tem outros que mais lentamente. Então o medicamento dá uma freada. Né? Entendi. Então o diagnóstico precoce é super importante. Importantíssimo o diagnóstico precoce, importantíssimo. Com relação à cirurgia, Priscila, já existe, né? O tipo de cirurgia para corrigir essa válvula defeituosa, só que fora do Brasil, né? Isso no Japão já é muito feito, nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil só foi feita uma cirurgia realmente de correção da endocardiose, do problema da válvula complexas e precisa de um certo estudo aqui no Brasil ainda, né? E às vezes também uma cirurgia é um negócio tão mais complicado que às vezes o bichinho continua bem, tomando medicamento, só com acompanhamento, sem, né? A cirurgia só é indicada em pacientes graves, né? Aqueles pacientes que com medicamento ele não responde tão bem. Mas pacientes com a doença já avançada, crônica, aí sim a cirurgia é indicada, mas no Brasil, infelizmente, ainda não é rotina. E sim medicamentos. Medicamentos conseguem um bom controle. Tudo bem. Ó, a turma de casa sempre participando e sempre mandando outros tipos de perguntas, né, também. Eu posso fazer, né, doutor, claro. como sempre, porque eles perguntam, eu acho que a gente vai conversando aqui, vai mudando um pouco o foco, aí eles mandam sempre outras ideias. Aí o meu Roosevelt tá botando aqui, perguntando sobre o tipo de tosse, que uma vez o cachorrinho dela acabou tossindo tanto que cuspiu algo como se fosse um catarro. Seria um tipo de gripe ou algo mais preocupante? Ou nada que ela se alertasse? Isso. Eles têm catarro também, cachorro também produz assim, tem algumas situações que os bichinhos, tadinho. Tem algumas situações que o paciente chega a ter uma crise tão intensa de tosse, que ele acaba eliminar como se fosse uma espuma, uma baba, né? E isso é muito comum. Mas para a gente saber se realmente essa crise de tosse é de origem cardíaca, é de origem respiratória, é de origem infecciosa ou verminótica, aí só com exame clínico, com exames complementares. Pode ser por causa de verme também? Até verme também. Ai, meu Deus. Olha, teve um caso num cachorro antigo nosso que os bichinhos saíram pela boca. Gente, que coisa horrível. Nunca tinha visto isso. Existe um tipo de verme que tem uma fase larval deles que passa pelo pulmão e acaba por irritar os brônquios, né? E os animaizinhos têm muita tosse. Geralmente essa tosse, quando elimina uma espuma, já é bem característico aí, possa ser que seja uma verminose. Olha, tá vendo? Eu já vi aqui, enquanto a gente falava, o povo já começou a falar dos vermes aqui, sugerindo como pauta. Já vamos botar nas nossas agendas, viu? Ulisses e os meninos do Hospital Veterinário, as pessoas querendo saber mais informações sobre as vacinas, sobre a questão dos vermes. Muito bem, já está anotado aqui, que é o Pamplona, que mandou aqui a mensagem pra gente. Próxima pauta olha, o Ulisses já está resolvendo ali, ó. Então, ó, pra vocês de casa que já estão pedindo aqui, é assim. Pediu, a assessoria já se comunica, nem falou com a gente, né, doutor? A gente já dá aqui de trás das câmeras já resolveu. Então, semana que vem já está decidido, a gente vai falar sobre essa pauta que vocês já estão perguntando, muitas coisas aqui sobre os vermes. Doutor, queria agradecer mais uma vez, você sempre trazendo essas informações úteis para mim, porque como mãe de paixão, né, eu sempre vou usando no meu dia a dia e para você de casa eu tenho certeza que acrescenta bastante. Obrigada. Nós agradecemos novamente, Priscila. Beijo para todos vocês do Hospital Veterinário de Natal, que cuidam sempre tão bem de paixão e de todos os pets. Olha, só ouço comentário bom de vocês. Eu nunca ouvi nada nesse tempo todo. A gente já está o quê? 4 meses aqui na Record, os meninos estão com a gente desde o começo, né, Ulisses? E sempre é só elogios para esses dois aqui, esses gêmeos.